eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 5º ano? Eu vou começar essa videoaula falando com vocês um pouco sobre o que nós aprendemos na videoaula anterior. E tudo baseou-se o quê? Nos números primos. Olha aqui, gente. Dia primo. Um diálogo de dois números primos, do número 5 e número 7. E o que são números primos que nós aprendemos nessa videoaula anterior? São aqueles que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1. Nós também aprendemos que os números que não são primos, nós os chamamos de números compostos. E os números compostos, eles podem ser escritos através dos fatores de números primos. Ou seja, se nós fizermos a decomposição desses números, nós vamos ver que todo número composto, ele é escrito através do produto de outros números primos, tá? E quais são aqueles números primos? Nós vimos também como nós achamos, mas nós sabemos que os números primos são 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e ele é infinito. E quando nós vamos decompor um número composto, o que é um número composto? Aquele que tem mais de 2 divisores, tá? E quando nós vamos decompor esse número composto em fatores primos, nós temos que levar em consideração algumas regrinhas de divisibilidade. Como assim? Todo número par, gente, a gente começa dividindo ele por 2. Enquanto ele for par, nós vamos fazendo a divisão por 2. E depois que não der mais, a gente pode fazer a tentativa dessa divisão por 3. E qual que é a regrinha de divisibilidade do 3? Ela é muito fácil também. Se você somar os valores absolutos do seu número, tá? Se você somar, por exemplo, número 226, vamos supor. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 não é divisível por 3, então 226 também não é. Entenderam? E se eu falar 225? 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 não é divisível por 3? Então 225 também é. Estão vendo como que é facinho? Olha só, um número bem menorzinho, 27. Eu sei que 27 é divisível por 3, sabe por quê? Porque 2 mais 7 é 9, e 9 é divisível por 3. Vocês estão vendo que vocês só basta somar esses números para ver se dá um número divisível por 3. E a regra de divisibilidade do 5 também é tranquila. Todo número terminado em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Nunca vai ser aqui no caso 0, porque se o número terminar em 0, a gente começa por 2, não é verdade? Mas depois, se o número não for divisível nem por 2 e nem por 3 e terminar em 5, o próximo primo a ser dividido ali vai ser pelo 5, tá? Vamos fazer a correção das atividades que eu deixei na videoaula anterior, que eu acho que vai ficar mais tranquilo o entendimento de vocês. Vamos lá. Olha só, 220. Já que é um número par, eu começo fazendo a divisão por 2, que vai dar 110. Continua sendo um número par. Então, enquanto ele for par aqui, gente, eu continuo dividindo por 10. E aqui, depois desse traço, eu só coloco números primos, tá? 110 dividido por 2, 55. Dá por 3, gente? Olha só, 5 mais 5 é 10. 10 não dá por 3, então 55 também não dá. Então, eu vou dividir por 5, porque para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Então, 55 é divisível por 5, que vai dar 11. E agora só pode ser por 11, que vai dar 1. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5 vezes 11. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 5 vezes 11, ok? 200 dividido por 2 dá 100. Por 2 dá 50. Por 2, 25. Por 5, 5 e por 5, 1. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Olha o 150. Eu começo por 2 porque é um número par. Vai dar 75. Pode ser por 2 agora, gente? Não, já não é um número par. Pode ser por 3? Vamos somar. 7 mais 5, 75, né? 7 mais 5 vai dar quanto? 12. 12 é um número que é divisível por 3, então 75 também é. Então, eu posso dividir por 3 aqui, que eu sei que vai dar certo, vai ser 25. Agora, 25 é divisível por 3? Não é mais, mas é por 5. Então, eu vou por 5 aqui. Vai dar 5, que por 5 vai dar 1. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, ok? Ou seja, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado.
Vamos decompor agora em fatores primos o 350. Eu começo dividindo por 2, que vai dar 175, tá, gente? Eu sempre começo por 2 aqui quando ele for par. 175 não dá mais por 2. Vamos ver se ele dá por 3? Olha só. 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 13. 13 não é divisível por 3, então 175 também não é. Então eu faço a minha tentativa por 5, porque já que ele termina em 5, ele é divisível por 5. 175 dividido por 5 dá 35. Por 5 ainda dá 7 e por 7 dá 1. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Ou seja, 2 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Vamos decompor agora o número 500. Se ele é par, eu tenho que começar essa divisão por 2, tá, gente? Vai dar 250. Continua sendo par, continuo fazendo a divisão por 2, que vai ser 125. Agora eu não consigo mais dividir por 2, porque já deu um número ímpar. Vamos ver se pode ser por 3? 1 mais 2, 3 mais 5, 8. 8 não é divisível por 3, então 125 também não é. Mas já que ele termina em 5, ele é divisível por 5. 125 dividido por 5, 25. Por 5, 5 e por 5, 1. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Gente, eu tô dando umas engasgadas de vez em quando, porque eu tô com uma alergia muito forte, tá? Então é só por isso, aí eu peço a compreensão de vocês. Vamos agora fazer a decomposição do número 20. Já que ele é par, eu começo por 2, que vai dar 10. Continuo por 2, que vai dar 5. Por 5 agora, que vai dar 1. Esse foi bem facinho. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5, ou seja, 2 ao quadrado vezes 5. Vamos agora decompor o número 144. Eu começo por 2 porque é um número par e vai dar 72. Continuo por 2, vai dar 36. Por 2, vai dar 18. Por 2, 9. Vocês estão vendo que até quando ele for par, eu tenho que começar a divisão por 2, eu não posso passar para um outro número primo. Enquanto ele for par, enquanto o resultado der um número par, eu tenho que ir dividindo por 2, tá, gente? Agora, o 9 eu sei que é divisível por 3, que dá 3, e por 3 dá 1. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 2 elevado à quarta potência vezes 3 elevado ao quadrado, tá? Vamos agora fazer a decomposição do número 80. Por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a... Isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ou seja, 2 elevado à quarta potência vezes 5. 22. Vamos agora fazer a decomposição do número 22. Já que ele é um número par, eu posso começar por 3, gente? Olha aí no seu caderno se você começou já a fazer essa decomposição por 3. Primeiro que 22 não é um número divisível por 3, começando por aí. Segundo que mesmo se ele fosse divisível por 3, já que é um número par, eu sempre preciso começar a fazer essa decomposição, essa divisão por 2. 22 dividido por 2 vai dar 11, que dividido agora por 11, sim, vai dar 1. Quando chegar esse 1 aqui, ó, acabou o meu cálculo, acabou a minha decomposição. 2 vezes 11, que vai ser a forma de decompor o 22. Vamos agora decompor o número 55. Eu começo por 2, gente? Não, não posso, ele é um número ímpar. Por 3 eu posso começar? Vamos ver. 5 mais 5, 10. Não, não tem como, porque para ser divisível por 3, a soma desses algarismos tem que dar um número divisível por 3, e não dá. 10 não é divisível por 3, ou seja, o 55 também não é. Por 5 tem como? Tem, porque para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou em 5, e está terminado em 5. Então, eu já começo aqui, por 5 vai dar 11, e por 11 vai dar 1. Isso, né, a forma da decomposição, né? Eu consigo escrever 55 na forma 5 vezes 11. E o 1000, vamos lá. Por 2, porque é um número par, vai dar 500. Continuo por 2, que vai dar 250.
Continuo por 2, gente. Enquanto for um número par, nós precisamos fazer essa divisão por 2, que vai dar 125. Continuo por 2, quinto ano? Não, já não é um número par. Vamos tentar agora o próximo número primo, que é 3. Tem como ser por 3? Ó, 1 mais 2, 3, mais 5, 8. 8 não é divisível por 3, então 125 também não é. Então agora eu vou tentar pelo próximo número primo, que é o 5. 125 é divisível por 5? Gente, um número para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Se 125 terminou em 5, quer dizer que ele é divisível por 5, que vai dar 25. Estão entendendo? Eu estou repetindo a regra para você entender, para você memorizar, porque não é difícil, é bem tranquilo, tá? 25 agora por 5 de novo, que vai dar 5, por 5 vai dar 1. A forma fatorada do número 1000 é como, gente? 2 vezes 2 vezes 2, vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Não é difícil. Vamos agora na decomposição do 25. Ele não é par, então não tem como dividir por 2. 5 mais 2 é 7. 7 não é divisível por 3, então 25 também não é. Só que ele terminou em 5, então ele é divisível por 5. Então eu venho cá e divido ele por 5, que vai dar 5, por 5 vai dar 1. A forma fatorada de 25 é 5 vezes 5 ou 5 ao quadrado, porque já que eu estou multiplicando 5 vezes 5 duas vezes, eu posso escrever na forma 5 elevado ao quadrado. Gente, não é difícil, é só ter atenção, é só lembrar quais são os números primos, é só lembrar que nessa parte aqui só vem números primos e nós vamos fazendo essa divisão sempre na ordem crescente. Eu não posso começar a dividir por 2, depois vir 3, depois vir 2, não. Eu vou dividindo por 2 enquanto o número for par, tá? Deixou de ser par, eu vou verificar se ele pode ser divisível por 3. Se ele puder, eu vou dividindo por 3 enquanto ele for divisível por 3. Não deu mais, eu tento pelo próximo número primo, que é o 5. Não deu mais, eu tento pelo próximo número primo, que é o 7. Entenderam como que é esse processo? Você tem que fazer essa tentativa, mas se você souber essas regras de divisibilidade, vai te auxiliar nessa tentativa, porque você vai direto no número correto. Eu vou deixar para vocês nessa videoaula, para que vocês façam a decomposição de mais alguns números, tá? Os números 400, 630, 320, 45, 90, 27, 65 e 700. Vocês vão copiar isso no caderno, vocês vão colocar no número dessa videoaula de hoje, a data de hoje, escrever, é uma linha, tá, gente? O enunciado, e vocês vão decompor. Mas antes de vocês decomporem, eu quero que vocês façam algumas anotações, tá? Colocando o que é número primo, pode escrever assim, ó. Número primo é o número que é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Quero que vocês coloquem quais são os primeiros números primos. 2, 3, 5, 7. Coloque os primeiros números primos são, para você saber por quais que vocês vão dividir. E quero que vocês coloquem também as regras de divisibilidade do 2, do 3 e do 5. Que um número para ser divisível por 2, ele tem que ser um número par. O número para ser divisível por 3, a soma dos algarismos, né, dos valores absolutos, tem que dar um número divisível por 3. E o número para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Eu quero que vocês façam essas anotações para mim antes de fazer essas atividades, porque vai dar certo, vai ser muito importante. E outro item que eu quero que vocês escrevam é o seguinte: quando eu chegar no resultado 1, acabou a minha decomposição, tá bom? Façam essas anotações, copiem esse enunciado sempre. Gente, desculpa, eu tô com essa alergia, então acaba que fica ruim, às vezes eu dou uma engasgada. Vocês não deixam de fazer essa cópia, façam essas atividades e eu tenho certeza que na próxima videoaula eu já vou voltar corrigindo com vocês com muito menos dúvida, tá? Se vocês fizerem da forma que eu estou orientando, não tem segredo, fica tranquilo o entendimento de vocês, tá bom? Gente, um grande abraço, eu estou morrendo de saudades, tá? Vocês fazem muita falta, fiquem com Deus, se cuidem, viu, gente? Quero todo mundo se cuidando para logo a gente estar todo mundo junto lá na sala do 5º ano, tá bom? Um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.